Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de História e nós estaremos estudando a respeito do Renascimento e a Reforma Protestante. Lembrando que essa temática ela nos levará também para a compreensão da Contra-Reforma que foi desenvolvida pela Igreja Católica. Inicialmente deveremos entendermos o conceito de Renascimento. Lembrando que Renascimento foi um movimento cultural, artístico e filosófico ocorrido a partir do século XIII. Não poderemos esquecermos desse pequeno detalhe, que ocorre o Renascimento no século XIII e influenciou as artes, a cultura, a sociedade, a política, a economia e o pensamento de uma época. Quando citamos a política, deveremos lembrarmos que os principais pensadores eles começaram a escrever e a desenvolverem pensamentos voltados para o absolutismo, que corresponde aí também às nossas aulas de filosofia, quando passamos a estudarmos, analisarmos sobre o conceito absolutista e assim os seus defensores. No contexto da economia, perceberemos o surgimento do capitalismo no lugar do feudalismo. Anteriormente, o feudalismo era o sistema econômico que descrevia as normas econômicas e o capitalismo ele surge, lembrando que o capitalismo no seu decorrer histórico está dividido em 4 etapas específicas. Nesse período, a sua primeira etapa, a etapa do capitalismo comercial. Posteriormente vem lá o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e hoje nós estamos vivenciando o capitalismo informacional. Milton Santos, no estudo da geografia, ele corresponde a esse período do capitalismo associado ao meio técnico científico informacional. Sobre o Renascimento, poderemos ainda descrever que, na Europa, foi consequência do fortalecimento econômico da burguesia, que patrocinava os artistas. Ocorreu de formas variadas em diferentes períodos e em diferentes regiões. Então, nós não temos de certa maneira, como descrever de maneira igualitária as ocorrências do Renascimento em todas as regiões do continente europeu. Percebemos que ele ocorre de maneira diferenciada no tempo e em localizações. O Renascimento, num contexto religioso, ele traz para nós a ocorrência da Reforma Protestante. Mas, falando ainda do Renascimento, perceberemos que ele traz algumas características específicas, entre elas, o humanismo, que passa a ser uma nova mentalidade voltada à valorização do ser humano e às suas capacidades. Então, valorização do ser humano e as capacidades do ser humano. Classicismo, que passa a ser uma característica que descreve a retomada dos estudos sobre a antiguidade clássica ou a Idade Antiga, onde nós percebemos o período dos grandes pensadores, dos grandes filósofos. Dá para imaginarmos o período socrático, onde nós veremos Sócrates e a grande influência filosófica de Sócrates no seu período, passando assim os seus pensamentos filosóficos, como por exemplo as suas instruções para Platão. Platão ele passa a desenvolver um olhar específico, influenciando também outros tantos, e em destaque aparece Aristóteles, já no período filosófico chamado sistemático, em que Aristóteles ele irá desenvolver uma sistematização da ciência no período. Então nós temos como uma característica do Renascimento o classicismo. Então é o período de voltarmos à antiguidade clássica dos grandes pensadores e a grande influência deles. O Renascimento também tem uma terceira característica importante chamada de racionalismo. O pensamento lógico é o único caminho para o conhecimento. E, por fim, traz o antropocentrismo, o homem no centro do universo. Até então, período da Idade Média, o grande destaque para o teocentrismo, Deus sendo o centro de todas as atenções, centro do universo. Agora, o Renascimento ele traz um olhar para o ser humano, o olhar para o indivíduo sendo o centro, uma análise observativa do indivíduo em si. Lembrando que o Renascimento permite a nós o conhecimento da construção de uma identidade artística e cultural própria em um momento de intenso intercâmbio
intercâmbio comercial e cultural entre regiões do continente europeu, da África, da Ásia e do Oriente Médio no continente asiático. Aí nós teremos um olhar para o mundo ocidental e o mundo oriental. Retornando à Idade Antiga, ou melhor, à Idade Média, perceberemos que no início da Idade Média é o fim do Império Romano do Ocidente. No fim da Idade Média, nós encontramos o fim do Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente traz para nós esse olhar para o mundo oriental. E o mundo oriental, no século XIII, pelos processos de perseguições, de conflitos na região, muitos do Oriente migraram para o Ocidente. E eles não tiveram, conforme no Ocidente, o que nós chamamos de um sistema feudal. Lá eles estavam mais voltados para o classismo, e essa influência artística eles acabaram conduzindo com eles para o mundo ocidental. Quando chega o fim do mundo oriental, do Império Romano do Oriente, o Ocidente já estava recheado de pessoas do Oriente com um olhar diferenciado, e esse olhar diferenciado voltado especificamente para uma disseminação artística. E aí nós teremos o Renascimento no Ocidente, e esse Renascimento, como nós falamos, irá abranger todas as áreas. A política traz para nós um novo olhar para o sistema administrativo. Na economia, nós teremos uma nova concepção para gerir, para administrar os bens e até mesmo multiplicar os bens. E na religião, nós veremos que não ficará atrás, teremos aí a reforma religiosa. E quando descrevemos sobre a reforma religiosa, deveremos olhar que o panorama que é possível para nós do continente europeu nos séculos XV e XVI nos dá um olhar para o que estava tenso e instável, que notaremos cristãos que eram proibidos de lucrarem de maneira excessiva, e até mesmo empréstimo a juros era proibido, práticas permitidas e realizadas pelos judeus. Então os judeus, eles buscavam lucro e praticavam empréstimo. Quando falamos dos judeus, deveremos retornarmos a quando nós estudamos lá na primeira unidade, falando dos hebreus, perceberemos que no ano 70 após Cristo, ou depois de Cristo, ocorreu a diáspora, e aí nós iremos notar a saída dos hebreus de maneira, não de maneira exclusiva, porque em 133 novamente ocorrerá a segunda diáspora, e aí perceberemos que os judeus eles serão espalhados pelo mundo, e eles escolheram um modo de vida onde que eles chegavam, eles abraçavam a comercialização. Então o comércio era o prato forte dos judeus. E quando falamos do comércio, iremos associar o lucro, era o olhar específico deles. E eles praticavam empréstimos. A Igreja Católica, nesse período dos séculos XV e XVI, em meio a essa tensão, proibiam de certa maneira o uso, o lucro excessivo e o empréstimo a juro. Notaremos que haverá uma postura violenta da Igreja Católica em relação aos que discordavam de seus preceitos religiosos. Então aqueles que não concordavam, eles sofriam fortes perseguições da Igreja. Daí nós teremos início de processo de mudanças religiosas que passaram a serem significativas. Em algumas obras perceberemos alguns relatos falando dos precursores das reformas ou da reforma protestante. Já no ano de 1170, um grupo chamado de valdenses e albigeses, eles já trabalhavam a ideia básica de uma separação dentro da própria igreja. Nesse período, a Igreja Católica já tinha passado pelo cisma do Oriente. O cisma do Oriente, quando a Igreja Católica, ela no Oriente passou a ser chamada de Igreja Ortodoxa. Notaremos que um outro nome bem importante para o processo da reforma, já no século XIV, ou pré-reforma, é chamado de João Hus. E no século XV, antes de Martinho Lutero, aparece Jerônimo Savonarola. Então esses passaram a serem nomes que trabalharam de certa maneira uma divisão, uma separação dentro da igreja por causa das ações
que era desenvolvida pela própria igreja, até mesmo com o uso de atos violentos e até mesmo discordâncias dos preceitos religiosos. Não iremos encontrar uma harmonia sempre dentre das interpretações bíblicas e até um modo prático de vivência das pessoas. Aí vem para nós o conceito de reforma. O que trata a reforma em si? A reforma ela passa a ser o processo histórico de revolução das estruturas da igreja. A reforma religiosa da Igreja Católica que ocorreu com as ideias difundidas. Aí aparece o grande nome Martinho Lutero, que passa a ser o nome de destaque do processo da Reforma Protestante. Nós teremos, além de Martinho Lutero, outro grande nome que é chamado João Calvino. Então esses são os dois destaques que nós encontraremos a respeito da Reforma Protestante. A data exata fixada pelos historiadores como início da Grande Reforma foi registrado em 31 de outubro de 1517. Então, amanhã nós teremos aí mais uma data referente ao dia da Reforma Protestante. Na manhã desse dia, de 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg um pergaminho que continha 95 teses, ou 95 declarações, quase todas relacionadas com a venda de indulgências. Porém, em sua aplicação atacava a autoridade do Papa e do sacerdócio. Os dirigentes da igreja procuravam em vão restringir e lisonjear Martinho Lutero. Ele, porém, permaneceu firme e os ataques que lhe dirigiram apenas serviram para tornar mais resoluta sua oposição às doutrinas não apoiadas nas escrituras sagradas. Então aí Martinho Lutero ele passa a desenvolver ações contra as atitudes desenvolvidas pela igreja no período que vendia indulgências, e Martinho Lutero acaba analisando, sendo ele doutor em teologia, que aqueles preceitos eles não tinham base bíblica. Então ele escreve as 95 teses, que vai de contrapartida à ação da igreja em vender indulgências. E a ideia da venda de indulgências era basicamente agariar fundos para a construção, num período que a igreja começou a aplicar, de grandes igrejas, como por exemplo, vai vir um destaque da Basílica de São Pedro, no Vaticano, que passou a ser o ponto forte das manifestações. João Calvino foi outro grande nome do período da Reforma. E sobre João Calvino poderemos, com base em um historiador, dizer as seguintes palavras: apesar de tudo, a Reforma continuou a sua marcha. E mais tarde teve como dirigente João Calvino, o maior teólogo da igreja. Esse passa a ser o maior nome da teologia após o apóstolo Paulo. Porém, o apóstolo Paulo do período apostólico, vem lá João Calvino, considerado o grande nome da teologia em todos os tempos, pós-apóstolo Paulo. O maior teólogo da igreja depois de Agostinho, desculpe, aqui fala até um relato, lembrando também de Agostinho, Paulo e Agostinho. Sua obra Instituições da Religião Cristã, publicada em 1536, quando Calvino tinha apenas 27 anos, tornou-se regra da doutrina protestante. Então, João Calvino, com 27 anos, escreve uma das obras que é considerada no mundo protestante uma grande obra, As Institutas da Fé Cristã. Dentre os meus materiais, nós temos uma xerox desse material, nós não temos aí uma descrição completa desta obra, mas passa a ser um trabalho fenomenal para a compreensão direta do que nós chamamos a visão de João Calvino. Dando continuidade, perceberemos que os princípios da reforma, com Martinho Lutero, com João Calvino, passaram a ser religião bíblica, religião racional, religião pessoal, religião espiritual e religião nacional. Como assim? Quando eles falavam sobre a religião bíblica, eles descreviam a verdadeira religião está baseada nas escrituras sagradas. Já quando tratava da religião racional, eles descreviam que a religião deve ser racional e inteligente. Entre detalhes, as pessoas deverão compreender o que está sendo falado, porque até então a Igreja Católica desenvolvia os trabalhos religiosos em latim e nem todas as pessoas tinham a compreensão básica. O sacerdote não estava virado para o público,
E a visão dos reformadores, a religião, ela deve ser racional e inteligente. As pessoas deverão compreender a mensagem. A religião também é pessoal na visão dos reformadores, ou seja, a religião é pessoas. Cada um pode se aproximar do Senhor. Então não poderá ser um olhar exclusivo. Você ter, na visão dos reformadores, alguém que lhe representa. Você poderá ir direto ao Senhor. Lembrando que a religião é espiritual. Não pode nem deve ser formalista, mas deverá ser espiritual. E por fim, nacional, onde que Martinho Lutero, João Calvino e os demais reformadores terão o apoio de grandes nomes, príncipes. E voltando, período do Renascimento, nós temos que há um destaque exclusivo para o nacionalismo. E agora a religião, com a reforma, o cristianismo passa a valorizar as particularidades de cada região. Porque Martinho Lutero terá o apoio de príncipe naquela região da Germânia, facilitando assim a sua ação da reforma em si. Logo, nós iremos observar que o contexto da reforma, desde o século I, a Igreja Católica vivia disputas internas pelo poder. Período em que papas que subiam, basicamente, ou assumiam a liderança, passavam por atrito com outros e sempre a busca de estar por cima, a administração geral. No século XV, o Papa Martim V participou, pacificou as disputas e centralizou o poder religioso em suas mãos. Para mostrar seu poder, a Igreja passou a construir edifícios grandiosos, como destaque a Basílica de São Pedro. A Igreja Católica adotou práticas abusivas e corruptas visando angariar recursos financeiros para executar seus projetos, que eram projetos grandiosos. E os membros da Igreja demonstraram descontentamento e indignação em relação a estas práticas, e levando assim, as críticas aumentaram com a venda de indulgências, em que os católicos poderiam conseguir a penitência de seus pecados em troca de uma doação em dinheiro. Assim como, logo quando a sua oferta cair e se entregue à Igreja, a alma de um parente que está no purgatório sairá de lá, e a venda de pedaços de terra no lote, ou seja, um espaço da terra sendo vendido no céu, com ofertas dadas pelas pessoas. Aparece Martinho Lutero, como nós falamos, teve o apoio dos príncipes alemães, foi excomungado da Igreja Católica, suas teorias se espalharam e deram origem a um processo de mudanças no âmbito religioso, e entre suas ideias, salvação pela fé, sem haver intermediários, livre interpretação da Bíblia, realização de apenas 2 sacramentos, batismo e eucaristia, e abolição do celibato. Então, os líderes religiosos, os padres, eles, na visão de Martinho Lutero, deveriam se casar livre dessa sentença desenvolvida na Igreja do não casamento dos seus líderes. Percebendo então, a Igreja Católica, a Reforma Protestante, reúne-se e acaba criando, no Concílio de Trento, que ocorreu entre 1545 e 1563, a Contra-Reforma. E dentre as medidas da Contra-Reforma vem lá o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, o Index, que passava a ser uma ação direta da Igreja em proibir livros, vários livros passaram a ser proibidos, e a Companhia de Jesus, os jesuítas, que passaram a ser importantes no contexto histórico do Brasil. Então, Renascimento e Reforma Protestante passou a ser a nossa temática desse diálogo nesse momento, e esperamos que esse vídeo possa auxiliar na compreensão desta temática. Um forte abraço a todos vocês.